fundo offshore, tem dinheiro lá fora. Isso é inacreditável. Nassif, deixa eu só colocar exatamente o print que a gente tem desse trechinho da entrevista da CBN, justamente falando do Banco Central, até para corroborar aqui a tua fala e a gente mostrar para a nossa audiência. Então, hoje, nessa entrevista na Rádio CBN, o Lula afirmou que a política econômica do Banco Central é a única coisa desajustada no Brasil nesse momento. Lula se referiu diretamente à política básica de juros. O presidente disse que o BC, o Banco Central, tem um lado político que trabalha para prejudicar o país. É isso. Olha, desde o começo, o Haddad é um nome que se pode dar, é um iluminista, é um sujeito que acredita na capacidade do diálogo, dos argumentos, e tem, às vezes, até uma ingenuidade em relação a outras pessoas. Acho que todas as pessoas, outras pessoas têm o mesmo espírito público que ele. E acreditou no Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto é um aventureiro. É um Paulo Guedes menos histriônico, né? E o que ele está fazendo com essa questão dos juros, você pega hoje o mercado inteiro aí, fazendo esse carnaval, e a imprensa que entra. A imprensa que entra. Entra direto aí, né? Não, porque o mercado agora diz que a taxa de juros não pode cair abaixo de 10,25%. Isso aí inviabiliza qualquer governo. O Campos Neto já conseguiu inviabilizar 2 anos de governo Lula. Por quê? Porque a taxa, você pega todo... outro dia, você pega a dívida pública, 7 trilhões. 80% da dívida pública é juros sobre juros. São essas taxas de juros. Daí você pega, essa taxa de juros serve de piso para as demais taxas do mercado. Quando você pega juro de pessoa física e de financiamento, dá 40%, 50% ao ano. Crédito rotativo, 100% ao ano. Você pega crédito de pequena empresa, 25% ao ano. Sabe quanto que é na França? 4%. Eu publiquei ontem uma tabela, daí falar, mas o Brasil tem risco de inflação e risco de déficit público. Eu publiquei ontem uma tabela com os principais países da Europa, o déficit nominal e a inflação. Todos com inflação de 5%, 7%, déficit nominal de 1%, 2%. Quanto que é a taxa de juros básica? 2%, 3%. 2%, 3%. Então, digamos, no Brasil, o que acontece? Como você estabelece como piso para investimento essa taxa de 12,5%, todo o restante da economia fica amarrado. Então, aquele dinheiro que a empresa poderia ter para investir na ampliação do seu negócio, na contratação de mais empregados e tudo, vai para juros. Aquele dinheiro que a pessoa física poderia ter para tornar o mercado de consumo mais robusto, vai para juros. O investidor, não tem investidor no Brasil. O que é investidor? É o cara que pega o capital financeiro dele e aplica em empresas, e aposta no futuro das empresas. O investidor aqui não quer, ele quer o resultado imediato de dividendos. Então, digamos, o Banco Central hoje, a taxa de juros, de uma maneira geral, cobrada aí pelo sistema bancário, isso aí hoje é o maior cartel do país. Você pega a Europa, você teve uma operação em 2010 contra a Libra esterlina. Grandes players se articularam para ir contra a Libra esterlina. Deu um baita do inquérito. Teve bancos que pagaram 5 bilhões de dólares, 6 bilhões de dólares. Aqui você tem um cartel que é nítido, do qual faz parte o jornalismo financeiro aqui, é que você pega segunda-feira já começou, não, o dólar subiu, explodiu o dólar. Outro dia, semana passada, o dólar tinha subido 0,7 centavos, 7 centavos. Dólar explodindo. Faz o carnaval para quê? De um lado, para segurar a Selic agora, e de outro, para amarrar o Gabriel Galípolo se ele vier assumir a presidência do Banco Central. Porque se ele começar a trazer a taxa de juros para níveis corretos, vamos falar, ele está afrouxando o ajuste fiscal, sendo que o grande problema do ajuste fiscal é a taxa de juros, é a Selic elevada. Então, tudo isso, todo esse carnaval, aquelas coisas extravagantes do Congresso, essas pautas malucas que vêm de Lira, do presidente do Senado, tudo isso faz parte, e os editoriais da mídia aí, tudo faz parte de um ensaio de impeachment aí, que começou a partir do momento que o Lula mostrou proatividade no caso do Rio Grande do Sul.
trazer aqui mais uns pontos da área econômica que o presidente Lula disse hoje nessa entrevista à CBN. Primeiro, ele falou dos gastos também, né? E ele disse que o governo está projetando um crescimento no país ao fim do seu mandato, não gastar aquilo que não tem. O Lula cita, inclusive, a mãe dele para falar de finanças e projeta crescimento. A gente tem aí um tweet que já está repercutindo uma fala dele na entrevista. Então, ele fala assim: eu aprendi com uma mulher analfabeta, dona Lindu, a não gastar aquilo que não tenho. Por isso que vamos fazer um estudo muito sério para avaliar se existem gastos para otimizar os investimentos. Temos uma economia crescendo, emprego subindo, desemprego em queda, é por isso que eu digo, não tenho dúvidas que o Brasil, até o final do meu mandato, vai estar muito bem, assim como em 2010. Tem mais aqui outros trechos, eu já vou emendar, porque o César também quer comentar. Então, ele disse também que os ricos se queixam do que está sendo gasto como povo pobre, são os ricos que se apoderam de uma parte do orçamento do país, eles se queixam do que está sendo gasto com o povo pobre. Não me venham querer que se faça ajuste em cima das pessoas mais humildes do país. E outra fala dele também, ele fala da taxa de juros, reunião do Copom começa nessa terça-feira, dia 18, a expectativa do mercado financeiro é que o Copom mantenha a taxa em 10,50%. Acho triste, o Brasil não precisa disso, há um grau de confiança no Brasil extraordinário, não somos o segundo país em receber investimento externo, temos uma situação que não necessita essa taxa de juros. Lula volta a restar que o Brasil está vivendo um bom momento. O mercado muitas vezes não contribui com o país. Tem um viés. O grande problema hoje é o mercado e a taxa de juros. Desculpe. Não, vai, querido. Fala, Nassif. O grande problema do Brasil é o mercado e essa taxa de juros. Aliás, essas idas do Lula, aí, essa apresentação na OIT, no G20, é rede contra impeachment. Porque lá você vê, o Lula hoje é a maior personalidade pública mundial. É o único sujeito ao lado do Papa aí que está trazendo o bom senso ao mundo. Que está estabelecendo aqui um canal de diálogo entre China e Estados Unidos, com toda a crítica que ele faz aí ao padrão americano, ele vai nos Estados Unidos e é recebido lá, ao contrário de... Então, digamos, quando ele fala... Agora, não vamos repetir 2010. Em 2010, você teve uma situação internacional com o boom das commodities aí que não vai ter agora. Então, nós não temos aquela condição de folga que havia nos primeiros mandatos do Lula, que permitia que todo mundo ganhasse. Daí a importância de criar grupos de trabalho. A gente tem insistido nisso aí, o Dirceu agora tem falado muito nisso também, grupos de trabalho para esse plano de neoindustrialização, de reciclagem energética, tudo aí, que isso aí é a grande oportunidade do Brasil. Mas para isso não adianta você deixar solto nas mãos de um ministro, do outro, isolado, porque são decisões que pegam muitos setores. Então, o que o Lula precisa ter é um projeto de país, um pacto com a produção. Pô, você vê que coisa maluca. As empresas pagando 25% por crédito aí, pagando uma grana, a pessoa física. E eles acham que o problema da gastança do Brasil é saúde e educação, que são justamente aqueles setores fundamentais para o desenvolvimento do país. Então, a inverdade virou... Não é, tem aquela frase, poder, informação é poder. Eu até citei o Eugênio Butti hoje na coluna, desinformação é poder. Então, você pega esse cara aí da distribuidora de petróleo, tiveram toda a sorte de benefício aí, isenção de PIS, COFINS e tudo, e o cara fala, não, precisamos acabar com a gastança. E a gastança o que é? O Ometo, né, Nassif? O Rubens. Escola é saúde. O Rubens Ometo, não é? Rubens Silveira Ometo. Eu só quero comentar o seguinte, Vivi, na primeira fala dele, do Lula, eu acho que existe uma deliberação fiscalista, que geralmente as pessoas utilizam esse termo, é deliberadamente fiscalista, no sentido de dizer, olha, mesmo de acordo com esses parâmetros, porque em tese os governos petistas seriam muito mais keynesianos, seriam muito mais orientados ao investimento, como indutor da economia, muito mais desenvolvimentista.
Agora, de propósito, o Lula cita a dona Lindu, a mãe dele, faz uma fala fiscalista para dizer o seguinte: mesmo de acordo com o fiscalismo que vocês estão preconizando, não existe nenhum indexador que justifique taxa de juros, as maiores taxas de juros do mundo. A inflação está controlada. A menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos. Mesmo que você adote uma abordagem fiscalista, o que o Lula está tentando dizer aí de uma forma muito clara é que o Campos Neto está utilizando a autoridade monetária como uma arma política contra o governo federal, e não só contra o governo federal, porque nesse processo de atingir o governo federal, o Campos Neto se vale da autoridade monetária para comprometer todo o crescimento do país. Então ele está, em última instância, prejudicando todo o país, toda a população brasileira, para afetar um possível processo de reeleição do Lula em 2026. A meu ver, esse é o objetivo principal do que o Lula disse aí na CNN e que foi retratado através desse tweet que a gente demonstrou, Vivian. Tem toda razão. E é importante a gente ver o Haddad, porque o Lula, desde o primeiro governo dele, ele tem 3 preocupações fundamentais: mercado, mídia e militares. Os 3 M's do Lula. Tanto que no primeiro governo ele colocou o Palocci lá, depois colocou o Henrique Meirelles lá, e ele se orgulhava de dizer que no governo dele todo mundo ganhou. Mas todo mundo ganhou porque você tinha um boom de commodities aí que segurou a peteca. Agora você não tem um boom de commodities. Esse é o problema. Então, quando ele coloca, digamos, quando o Haddad vem com esse fiscalismo absurdo dele, absurdo, isso aí é uma estratégia do Lula, que o Haddad cumpre. É bom dizer isso. O Haddad é uma pessoa que ele confia cegamente na intuição do Lula. Ele sempre mostrou isso, sempre mostrou isso. Agora, quando o Lula começa, um grande poder que tem o presidente da República, ou o ministro da Fazenda, é pautar a discussão. Então, ele poderia ter pautado a discussão pelo plano de neoindustrialização mais articulado. Poderia ter pautado a discussão aí pelo fortalecimento da pequena empresa. Pautou a discussão pela arma do inimigo, que é o déficit zero, aí, acabar com a lei do teto e criar o arcabouço fiscal. Então, hoje, toda a discussão é em cima disso. Os jornais fazem um carnaval. Não, em vez de 0,5% de superávit, vai ser só 0,25% de superávit. Nós estamos falando de superávit nominal, gente. Estamos falando de superávit. Daí, quando vão as universidades lá que estão sem recurso para manutenção, levam uma bronca. Não, vocês vão atrapalhar aqui um governo progressista. Então, houve um erro de partida, 2 erros de partida. O primeiro, essa visão de trazer toda a discussão para o campo fiscal, e a segunda de acreditar, porque foi essa discussão para o campo fiscal que deu uma força inacreditável para um aventureiro, que é esse Campos Neto aí. O Campos Neto herdou do avô. O avô era um conservador e tudo, mas era um cara que tinha noção de desenvolvimento de país. Ele do avô herdou só o primeiro e o segundo nome aí, sabe? Então, essa força do Campos Neto veio com a história de colocar o arcabouço como peça central do governo Lula. Não pode ser isso. É por isso que ele tem que, daqui para diante, agora que ele rompeu esses 2 dogmas aí, que é impedir o avanço aí sobre educação e saúde, e dizer expressamente sobre o boicote do Campos Neto, ele precisa articular um projeto de desenvolvimento. Ele tem que fazer parceria com a indústria. Porque assim, quando mataram as empreiteiras aqui, a Lava Jato tinha 2 objetivos. Primeiro, liquidar com a parte mais dinâmica da economia brasileira. Segundo, liquidar com o único setor produtivo que tinha poder de lobby sobre o Congresso. Então ficou só o mercado agora, com a bancada de BBB, tudo, que todos são contra a regulação. O mercado, os milicianos eleitos aí, esses aventureiros, o que eles têm em comum é que são contra a regulação, porque a regulação impede os abusos. Então o Lula tem que ter esse pacto com a produção, com a indústria, com o comércio, com as centrais de trabalhadores, com o MST, com o cooperativismo, juntar todo mundo e mostrar que nós estamos desse lado e os juros estão do outro lado. O inimigo são os juros. O inimigo é o Banco Central. Uhum. Quando o Banco Central começar a reduzir juros e os bancos reduzirem spread, não se perca de vista que o processo de impeachment da Dilma
ganhou fôlego quando ela pegou a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e forçou o mercado a reduzir spread. É isso que sufoca o Brasil em todos os níveis aí, com reflexo para todo lado. Reflexo na pobreza, reflexo na falta de condições do SUS de atender os abortos permitidos por lei, e tudo isso aí. Então, espero que o velho Lula de 2008 a 2010, que ganhou, por 2008 a 2010, ganhou o justo título de maior presidente da história aí, que ele renasça agora e volte a comandar aí o país.